No 30 Minutos desta quarta-feira, nós vamos mostrar uma denúncia sobre as condições de trabalho de grupo que veio de Alagoas para trabalhar em lavoura de café. Eles disseram à nossa reportagem que não receberam as condições mínimas de trabalho e agora só querem voltar para casa. Daqui a pouco os detalhes e mais. Mesmo com a ampliação de público, Patos de Minas ainda não atingiu meta de imunização contra a gripe. Tempo frio faz aumentar procura por remédios contra gripes e resfriados. Futebol, Cruzeiro amarga derrota e vai para a zona de rebaixamento na Série B. Em partida emocionante, Atlético vence Boca Juniors nos pênaltis e vai para as quartas de final da Copa Libertadores. Essas e mais informações agora no 30 Minutos. Mesmo disponibilizando a vacina para todos os públicos, Patos de Minas ainda precisa imunizar 20% mais para alcançar a meta de imunização contra a gripe. Dados da epidemiologia de Patos de Minas apontam que até o momento a cobertura contra a influenza no município é de 64,2%. No geral, nós estamos aí com um índice bom em relação ao que a gente vê no estado, com 55,8% de cobertura, mas nós ainda temos muitas pessoas a serem vacinadas. Então a gente pede aí às pessoas que são dos grupos elegíveis, principalmente, que ainda não vacinaram, que procurem a sua unidade de saúde, munido do seu cartão de vacinação, para que sejam vacinadas e que possam então estar protegidas contra a gripe. O mínimo de abrangência deve ser 80%. Patos de Minas precisa ter ainda aproximadamente 16% da população vacinada, ou seja, a vacinação está a passos lentos. É no mínimo 80% da população a ser vacinadas. A gente espera que até o final aí da campanha a gente possa então estar atingindo não só o mínimo, mas uma população maior do que o Ministério da Saúde preconiza para ser vacinada. Como se sabe, são inúmeras vantagens que o cidadão tem ao ser vacinado. As vantagens é que ela vai estar protegida contra a gripe, contra os seus agravantes, contra alguma forma aí de pneumonia que a gripe possa desencadear, contra o absenteísmo no trabalho, E o seu organismo vai estar preparado também para se proteger contra outras doenças de cunho respiratório que ela puder vir a adquirir. Ela poderá ter até uma resistência maior contra o coronavírus, O seu organismo vai estar reforçado com o seu sistema imunológico aí em relação, não só à gripe, mas a possíveis outras doenças, como eu já falei. Em alguns postos de saúde, faltaram vacinas para atender parte da população. Em conversa com funcionárias aqui da Unidade de Saúde da Família do bairro Padre Eustáquio, que não quiseram gravar entrevista, pois, segundo elas, não possuem a autorização da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Patos de Minas, a unidade hoje tem poucas doses da vacina contra a gripe. Essas poucas são apenas para garantir a segunda dose daquelas crianças a partir de 6 meses de idade que vacinaram pela primeira vez contra a influenza. Em instantes, grupo que veio do estado de Alagoas para trabalhar em lavoura de café na região denuncia situação degradante de trabalho. Um grupo veio do estado de Alagoas para trabalhar em uma lavoura de café em Lagoa Formosa. Entretanto, eles denunciam que não recebem as mínimas condições de trabalho e agora querem voltar para casa. Foram 9 pessoas vindas do estado de Alagoas para trabalhar com café. Chegaram em Lagoa Formosa no dia 11 deste mês com a proposta de trabalhar em uma fazenda e receberem R$ 70 por dia para cada trabalhador. 3 deles ficaram em um hotel na cidade e os outros 6 nesta casa. O problema é que ao chegarem aqui, a situação não foi como imaginaram.
A proposta que nós recebeu foi assim, ele ligou, pegou em contrato com nós, que nós ia trabalhar fechado, entendeu? Aí sobre isso, quando nós chegou aqui já foi diferente. Ele falou para nós que nós ia pagar a 70 diária e principalmente nós chegou aqui com 9 dias na casa, ele já quer que nós pague 2.000 e nós não temos essa condição de pagar 2.000, nós não estamos nem recebendo nem R$100. Já descontou o dinheiro de nós, aí nós tá passando um aperreio, tá passando dificuldade aqui, nós tá dormindo no chão, alimentação nada, zero. O que querem é voltar para casa, mas agora estão sem alternativa, sem dinheiro e não sabiam a quem recorrer. O rapaz que nos cedeu entrevista, por exemplo, é pai de 2 crianças. Ao falar das condições atuais e da vontade de retornar para casa, chegou a se emocionar. Que nós aqui tudo é pai de família, nós temos que depositar um dinheiro para a mulher de nós, que mora lá em Maceió, para os filhos de nós que está doente, lá tipo o meu filho está doente, está precisando da minha ajuda agora, nesse exato momento e não tem. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade foi quem recebeu a denúncia. Disse que ao chegar ao local, percebeu os funcionários em condições deploráveis, sem colchões, cobertores e nem mesmo alimentação. Eles chegaram para mim e falaram que veio contratado pelo um aliciador. Eu, até o presente momento, eu não tenho o nome do cara e nem conheço ele. Diz eles que ele não é daqui de Lagoa Formosa, porque aqui na Lagoa Formosa, quem contrata trabalhador aqui tem mais um pouquinho de respeito com o trabalhador. Não é desse jeito não, fazendo esse tipo de coisa aí não. Aquele jeito que eu estava ficando ali, nada de comer. A Polícia Militar foi acionada para registrar o boletim de ocorrência e ouvir os 2 lados da história. Após intervir no caso, as partes envolvidas chegaram a um acordo. Conversando com as 2 partes, ficou constatado que o que foi acordado lá em Alagoas está sendo cumprido aqui, né? Tanto a pessoa que os trouxe, quanto eles próprios falam que está sendo cumprido, né? O valor diário que eles iriam receber por trabalhar na lavoura, né? Só que eles não estão satisfeitos com esse valor que foi acordado lá e foi aceito, né? E em conversa com as partes aqui, ficou acertado que eles irão retornar, né, de comum acordo, irão retornar para Alagoas na próxima semana. Inclusive, essa pessoa que é o contato que os trouxe irá arcar, né, com os custos do retorno deles para Maceió. O boletim de ocorrências será encaminhado à Polícia Federal. Por parte do sindicato, a denúncia será encaminhada ao Ministério Público do Trabalho, que também deve investigar o que de fato aconteceu. Que vamos ver o que as autoridades competentes vai resolver com o caso deles, né? Porque eles querem ir embora, eles não têm dinheiro, eles não têm comida, eles não têm como dormir, para a gente ver o que faz para ajudar eles. Daqui a pouco a gente fala da previsão do tempo. E frio faz aumentar procura por remédios contra gripes e resfriados. O tempo frio favorece o aparecimento de doenças respiratórias. Nessa época de friagem e sequidão, são comuns as gripes e resfriados. Com isso, aumenta a procura por remédios para tratar esses problemas. Mas é preciso ter cuidado. Com o registro de temperaturas abaixo dos 10 graus, a chegada do inverno fez com que os agasalhos fossem retirados dos guarda-roupas, mas que também a procura por medicamentos contra a gripe aumentasse nas farmácias. Esse ano, em relação ao ano passado, houve um aumento de cerca de 20% de aumento de procura, né, por produtos relacionados aos estados gripais. Tanto xarope para tosse, produtos para rinite, sinusite, ataques de alergia, né, principalmente por causa da baixa temperatura e da poeira, né, do tempo seco. Também quem tem problemas respiratórios sente mais nessa época do ano. A maioria dos consumidores procura por antigripais e xaropes para tosse e sintomas como dor de cabeça e febre. Essa cliente veio comprar um medicamento para a gripe, mas alertou que a procura deve ser feita com responsabilidade e sempre sob prescrição médica. Recomendo assim, a gente sempre comprar medicação sobre orientação médica, né? Porque às vezes as pessoas ficam um resfriadinho, já sai comprando medicação, né?
Então, assim, a gente sempre procura, eu pelo menos, meu ponto de vista, eu sempre procuro comprar mediante uma indicação médica, né? Além dos remédios, uma forma eficaz de combater a gripe é por meio da vacinação, que nos últimos dias foi liberado pelo governo nos postos de saúde para o público de todas as idades. No início da campanha de vacinação ela é sempre maior. Com o decorrer dos meses ela vai diminuindo um pouco, né? Porque quem tem interesse em vacinar logo, já vacina logo nos primeiros meses, a procura é maior e a tendência é ir diminuindo. Mas ainda há muita procura, visto que vez por outra chega a faltar na rede pública, né? E o pessoal chega aqui reportando, eu fui no posto, procurei a rede pública para vacinar, não estava tendo a vacina, tinha acabado, e aí eu não quero esperar, vou vir vacinar aqui na privada mesmo. A maioria dos sintomas da gripe pode ser facilmente confundido com sintomas da Covid-19. Estar vacinado ou devidamente medicado reduz a chance de errar no diagnóstico, além de preservar a saúde. A gente sempre recomenda, né? Não só a vacinação da gripe, ela protege contra a gripe, como também se você vier apresentar algum sintoma de gripe, já fica mais tendente a ser uma outra doença, inclusive o Covid, que tem sintomas semelhantes, né? Então, assim, além de se proteger, você acaba eliminando um fator que possa te confundir aí com outros síndromes, inclusive com o Covid-19, né? Lembrando também, para quem não vacinou e quem está com algum sintoma de gripe, o pessoal tem procurado muito e aumentou bastante a procura, foi de testes do Covid, né? Hoje em dia, qualquer sintoma que a pessoa venha apresentar, nunca se sabe se é Covid, se não é, se é só uma gripe ou um resfriado ou alguma outra crise. Então, o mais correto é realmente testar. E a procura tem aumentado bastante. O tempo estável, frio e seco se mantém em Minas Gerais nesta quarta-feira. E por falar em baixas temperaturas, a cidade de Maria da Fé, no sul do estado, registrou menos 5 graus nesta terça-feira, segundo o INMET. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo na região. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Seus óculos em apenas 1 hora. Confira o regulamento. New Color. 3 lojas em Patos de Minas. A máxima para esta quarta-feira em Patos de Minas não passa de 26 graus. Na quinta, varia de 11 a 27 e com umidade relativa do ar lá embaixo, pode chegar a 20%. Nesta quinta, em Lagamar, a temperatura varia de 13 a 28 graus. Em Varjão de Minas e Lagoa Formosa, vai de 11 a 24. E em Rio Paranaíba, previsão de mínima menor ainda para esta quinta, 10 graus, com máxima prevista de 24. Daqui a pouco tem futebol no 30 Minutos. Cruzeiro amarga derrota e vai para a zona de rebaixamento na Série B. E em partida emocionante, Atlético vence Boca Juniors nos pênaltis e vai para as quartas de final da Copa Libertadores. Agora a gente fala de futebol. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro perdeu mais uma e voltou para a zona de rebaixamento. É o 7º jogo seguido sem vencer. Segue o calvário marcado por péssimos resultados para o Cruzeiro na Série B do Brasileiro. Pela 13ª rodada, enfrentou o Remo nesta terça-feira no estádio Baenão, em Belém. Um jogo disputado e de poucas emoções. No primeiro tempo, o atacante Victor Andrade marcou aos 22 minutos para o Remo e terminou sem mais inspirações para os dois lados. No segundo tempo, e para piorar, aos 23 minutos, Matheus Barbosa recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. A Celeste tentou o empate, mas não conseguiu. Realmente os primeiros 25, 30 minutos nós, talvez pela ansiedade, depois do gol que nós sofremos, nós acabamos errando demasiadamente por querer acelerar, enfim. Depois nós equilibramos o jogo e terminamos bem o primeiro tempo. Depois que nós tivemos um jogador a menos, era normal que eles tivessem uma outra oportunidade. O Fábio fez uma grande defesa no segundo tempo. Com relação... assim, a gente fica chateado com esse resultado, porque pelo que foi o jogo. Com o
resultado, o Cruzeiro voltou para a zona da degola. Está em 17º lugar com 11 pontos. No próximo sábado, a Raposa tem compromisso. Encara o Vila Nova às 4h30 da tarde em Goiânia. O jogo do Atlético desta terça-feira no Mineirão pela Libertadores já veio com teste cardíaco embutido, porque foi uma emoção só. O Galo venceu o Boca Juniors nos pênaltis e quem fechou os chutes foi o goleiro Everson. Um jogo que teve de tudo, marcado por confusão dentro e fora de campo. Gol anulado, jogador que escorregou e não marcou. E um goleiro de odiado a herói. Mas vamos contar melhor essa história. No primeiro tempo, o Atlético começou pressionado e teve poucas finalizações. Na casa do adversário, o Boca se ajustou, cresceu na partida e também construiu algumas oportunidades. No segundo tempo, o clima esquentou ainda mais depois dessa falha do goleiro Everson. Em cobrança de falta, Everson não conseguiu segurar a bola, que deixou nos pés do adversário, que balançou a rede. Mas não valeu. Depois de revisar o lance, o árbitro de campo viu o impedimento e anulou o gol. E foi uma pressão geral em cima do juiz. Os ânimos ficaram exaltados e até o Vitor, ex-goleiro e gerente de futebol do Galo, e outro membro da comissão argentina foram expulsos e tiveram que deixar o campo. A partir daí, os dois times também tiveram chances claras de matar a partida, mas ninguém marcou e a decisão foi para os pênaltis. Mais uma dose cavalar de emoção. Hulk iniciou as cobranças e mandou na trave. Pelo Boca, Roja fez. Nátio Fernandes também mandou para dentro do gol. Na sequência, Everson defendeu o chute de Vila. Pelo Galo, Alonso marcou. Everson, de novo, salvou mais uma. Pegou a batida de Holland. Depois, Johan se atrapalhou todo, escorregou e chutou para longe. Izquierdoz também chutou para fora e Everson decidiu. Ele cobrou, marcou e consagrou a classificação do Galo para as quartas de final da Copa Libertadores. E foi uma festa só entre os atleticanos. Que vitória sofrida! Nas redes sociais, o jogador Arana do Galo, que se prepara para estrear com a seleção masculina nos Jogos Olímpicos de Tóquio, disse que morreu, mas passa bem. Agora, quem não gostou nada do resultado foi o Boca. No túnel de acesso aos vestiários, os jogadores argentinos começaram uma confusão generalizada e atacaram quem viram pela frente. Lamentável. Em nota, o Atlético disse que a PM deu voz de prisão a alguns jogadores e membros da comissão técnica do Boca. Depois de longa negociação, intermediada pelo presidente Sérgio Coelho, a delegação argentina foi à delegacia para registro de boletim de ocorrência por depredação de patrimônio e agressão. Ninguém ficou ferido. O Atlético foi o primeiro time brasileiro a eliminar os argentinos em uma disputa de pênaltis no torneio continental. O Galo agora aguarda o vencedor de Argentinos Júniors e River Plate para a partida das quartas de final. Nesta quarta-feira tem espaço feminino e veja só o que a Ludmila Bahia preparou. Quarta-feira é igual espaço feminino. E se você sofre com traumas físicos, emocionais, fobias, depressão, enxaqueca, alergias e outros problemas, tem que conhecer a microfisioterapia. A gente mostra os relatos de várias pessoas que foram transformadas com essa técnica. Também tem bate-papo sobre cirurgia plástica. Eu vou estar junto com a Ludmila Bahia no programa dela, falando um pouquinho para vocês sobre a cirurgia de mão e makeover, a cirurgia tripla, tão procurada pelas mulheres. Espero vocês no programa, enviem as dúvidas pra gente aí, um abraço.
É isso mesmo, envie as perguntas para os nossos entrevistados pelo WhatsApp 999474515. Assista o programa pelo canal 8.1, site ntv.tv.br e redes sociais @NTV Patos de Minas. É isso aí. O Jornal 30 Minutos fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Agora é a vez dele, Gui Boaventura, que tem muita informação aí. Olá, Gui, boa tarde, tudo bem? Olá, Isis, boa tarde, tudo bem? E você? Tudo ótimo. Jogão aí do Atlético, a gente inclusive estava até falando aqui sobre a confusão depois, né? Geralmente, quem provoca confusão após essas partidas são os torcedores, só que ontem aconteceu o oposto, né? Foram os próprios jogadores. Mas argentino, jogo de Brasil e Argentina, antigamente era Brasil e Uruguai também, Brasil e Paraguai, mas sempre Brasil e Argentina deu esse tipo de confusão, né? O time do Boca Juniors não se conteve. E aquele gol anulado foi realmente contestável, eles deu margem para que eles contestassem isso aí. Mas, enfim, não podia ter feito aquele tipo de coisa, né? E isso acontece entre jogo de Brasil e Argentina, sempre acontece uma confusãozinha dessa aí. Não devia, mas a rivalidade é muito grande, né? É isso que eu ia falar. Parabéns para o Atlético Mineiro aí. Não sou atleticano, mas sou no jogo na Libertadores ou contra time fora do Brasil, eu sou Atlético desde menininha. Torço para qualquer time brasileiro que joga lá fora. Tá certo, não tem conversa. Ô, Gui, sou Atlético desde pequenininho. Também, né? Golaço do goleiro, né? Quase furou a rede ali. Que lá eu vou falar uma coisa para você. Quase que ele errou aquele gol, viu? Quase. Por pouco, mas foi um golaço. A pessoa fala assim... conserta ali, por favor. Eu fiquei torta. A pessoa fala assim, aquele lá, ele errou. Ele não queria bater daquele jeito, não. Então, mas valeu. O Atlético está nas quartas de final, vai esperar aí agora, me parece que River Plate e Argentino Júnior, né? Só pedreira que ele tem pela frente, só time copeiro. Ganhou do Boca. E qualquer um dos dois que passar para jogar contra o Atlético vai ser carne de pescoço. Tanto o River quanto o... Quem que é o outro? O Argentino Júnior. Qualquer um dos dois vai ser carne de pescoço, principalmente se for o River. Ô, Gui, agora, eu queria falar com você sobre a questão da seleção feminina de futebol. Lá nas Olimpíadas de Tóquio, né? Venceu a China aí por 5-0. Grande estreia. Vi o jogo hoje de madrugada, o jogo começou às 5 horas da manhã. E lindo, a seleção brasileira jogou futebol, ganhou da China. A China não é um time ruim. É um time taticamente muito bem aplicado e muito bem preparado fisicamente. Mas o talento das jogadoras brasileiras, eu não sei se isso vai perdurar para o resto da competição. Mas a seleção brasileira jogou o futebol. Ganhou de 5, sobrando, jogando futebol, usando o talento, fazendo jogadas ensaiadas, fazendo jogadas de entrosamento do time. A Marta marcando 2 gols e ela marcou. E é o segundo gol que a Marta marcou foi aquele gol que o jogador que tem talento acredita, faz uma virada daquela e marca um gol daquele. Linda a vitória do Brasil e agora vai jogar contra a Holanda, né? Holanda agora. Vai jogar contra a Holanda. Eu tô ansiosa para chegar no momento em que vai ter o confronto dos Estados Unidos com o Brasil. Estados Unidos perdeu. Não vi. E aí há a possibilidade, inclusive, dos Estados Unidos encontrar com o Brasil nas quartas de final, se for indo desse jeito aí. Se os dois classificarem. Eu tô doida para ver lá esse confronto da Marta com a Rapinoe, né? Que no caso é a jogadora de destaque lá da seleção americana. E ela é muito, muito boa mesmo. Então é um confronto assim que eu tô ansiosa para ver, além de todos os outros esportes, né? A Rapinoe não parou, não. A Rapinoe parou. Ela está no governo, do Joe Biden. Está no governo do Joe Biden. Vai. Acho que não. Parou. Joga mais não.
Pois é, de qualquer forma, ela agora é política. Pintou o cabelo de cor-de-rosa e está lá roxo, parece. Boa. Eu acho que foi nas últimas, na Copa, né, de futebol. Ela e aquela goleira lá dos Estados Unidos, as duas melhores figuras do futebol feminino americano. E é bom uma visibilidade boa também para o esporte especializado, né? Porque às vezes a gente fala muito de futebol, né, de outros esportes aí que já tem maior visibilidade e o esporte especializado não tem, igual o surf, né? O surf, no caso, vai ser a primeira vez, né, que abriram aí nas Olimpíadas. Tem o skate também, que é uma coisa muito boa. E o Brasil está bem representado nisso aí, né? Tanto no skate quanto no surf. Eu gosto do surf. Pois é, Gui, eu vou nessa então. A gente se vê ao longo da semana. Um abraço para você, até mais.